Boa noite a todos. Aqui quem fala é o professor Roque, da cidade de Cotia, sou da zona oeste de São Paulo, quilômetro 36 da Raposo. Pessoal, primeira coisa, venho aqui hoje falar um pouquinho das nossas eleições ocorridas no último dia 7. Quero salientar que eu gostei muito dos resultados dessa última eleição, onde nós conseguimos varrer a velha política, a velha forma de governar. De certa forma foi bem varrida. Fiquei feliz com alguns resultados. Geraldo Alckmin, quero citar esse nome, quero falar um pouquinho. Fiquei feliz com sua derrota. O senhor ainda teve muitos votos. Se a gente for pensar nas 2 décadas de governo Alckmin, PSDB no estado de São Paulo, foi uma deficiência, uma incompetência em toda a administração pública. E aí eu notei aqui alguns fatos para a gente lembrar e comentar. Começando a falar da saúde. Geraldo Alckmin faz muitos anos que não faz concurso público, profissionais da saúde, portanto, falta profissionais públicos na saúde, falta vacina nos hospitais, falta UTI. Infelizmente, o SUS está com uma defasagem na UTI no estado de São Paulo. Enfim, falta política pública de saúde de qualidade. No estado de São Paulo, a deficiência na saúde é muito grande. Pessoas esperam aí de 6 meses a 2 anos para fazer um exame. Então, o desrespeito a esse governo do estado de São Paulo foi tamanha grandeza, a sua deficiência de governo. Eu não sei como um cabra desse ainda sonhava em ser presidente. Você sequer soube ser bom governador. Talvez lá atrás você até tinha boas intenções de fazer um bom governo, mas aí você vê em vários governos, Geraldo Alckmin. Tá certo que a população tem uma parcela de culpa porque te elegeu por 2, 3 vezes no estado de São Paulo. Eu sei que o senhor é herança, eu me lembro muito bem, herança do Mário Covas. Eu me lembro que o senhor era vice do Mário Covas, o Mário Covas que andava moribundo na época, e aí ele se foi, o senhor como vice assumiu o governo. Depois de lá o senhor ganhou acho que 2, 3 últimos governos e veio desgraçando o estado de São Paulo. Então eu gostei muito do que aconteceu, porque na saúde o senhor mostrou sua incompetência de gerir a saúde. Não se bastasse a saúde, tem outras áreas que eu quero aqui salientar. Segurança pública. Nos últimos anos, vem tido uma insegurança total. A violência aumentou em todo o estado. Os crimes debandaram para outras modalidades de crimes. Geralmente São Paulo, eu tenho notado que tem copiado um pouco o Rio de Janeiro. Lá iniciou seus arrastões alguns anos atrás e como o governo também lá foi ineficiente para combater a criminalidade, isso se espalhou primeiramente em São Paulo, hoje tem um pouco no Brasil, mas principalmente no estado de São Paulo. Os arrastões foi importado do Rio de Janeiro, isso nasceu lá. Em São Paulo andou tendo alguns arrastões, até na cidade de Cotia. Arrastões simples, comparada em ponto de ônibus, roubando objetos das pessoas, saqueando ônibus, tanto de passageiros comuns como de executivos. Aconteceu recentemente no estado de São Paulo. Enfim, vivemos uma insegurança total na segurança pública. Falta de investimento,
falta de trabalho de inteligência da polícia, falta de preparo desses governantes de apoiar, falta também de remunerar esses policiais. Muitos policiais no estado de São Paulo sempre fazendo biquinhos, eles ficam mais à mercê da criminalidade. Então, recentemente fiquei sabendo que até criaram seguros de bicicleta aqui no estado de São Paulo. É meio curioso, né? Mas isso é fruto da insegurança que vivemos. E os crimes se multiplicaram no estado de São Paulo. Então, infelizmente, o Alckmin provou sua incompetência de gerir o estado, oferecer segurança e saúde de qualidade. Não se bastasse, né, o Geraldo Alckmin ainda, ele é a marca da indústria da multa no estado de São Paulo, se espalhou para os municípios como Cotia e região. É uma marca da desgraça. Eu digo que é a marca do capeta, tá? Então, graças a Deus, esse pesadelo, Geraldo Alckmin, como possível candidato a presidente, a gente podemos descansar em paz. Não teremos mais um governo tão ineficiente, equivocado, incompetente que foi do Geraldo Alckmin. E o que o senhor destacou em sua campanha, é preciso lembrar, eu disse que era um dos maiores Pinóquio que o Estado já teve. Pinóquio no sentido de muita mentira. Mentira porque tudo que o senhor não fez como governador, o senhor disse que faria como presidente. Claro, em outro cargo federativo. Pô, mas se o senhor há de convir que mostrou deficiência total para gerir um estado grande como São Paulo, mas mostrou sua incompetência em todas as áreas, imagine esse homem então como presidente. Iria desgraçar o resto do país, que já não vive em boas situações. Mas graças a Deus, eleitores soube votar, boa parcela da população, uma grande parcela da população soube votar. A gente só tem que agradecer. A outra coisa que eu considero muito equivocado no estado de São Paulo, nunca posso deixar de dizer, que aqui no estado de São Paulo, o policial militar tem força de... O governador dá a ele o direito dele multar veículos, os transeuntes na rua, né? As pessoas que trafegam com seus carros, motos, caminhões. Eu gostaria muito que o novo governador retirasse isso. A função do policial militar é oferecer, é dar segurança pública, não é de multar. Essa função do departamento de trânsito. Tanto o estado como o município tem um departamento que fiscaliza as situações dos veículos. São esses que têm que ter essa responsabilidade de multar quando for necessário. Mas não sair por aí colocando metas de multa, como tem feito. Estipular metas para seus funcionários consigam aquela meta. Isso, então, voltando nesse assunto, eu sou contra totalmente policial militar na função de multar. Eles têm que estar lá para dar segurança pública. Eu vejo isso como um desvio de função para com os policiais militares. Claro que para o governo, um governo corrupto, que sempre foi essa grande marca, é interessante. Quanto mais dinheiro fácil arrecadar da população, quanto mais explorar essa população, melhor é. Outro assunto que eu quero abordar aqui, voltando, agora falando do tocante à saúde ainda, fechou-se o Hospital Sorocabana, localiza, né, no Alto da Lapa. É um hospital de grande porte, o hospital foi fechado há algum tempo atrás, e para completar ainda leiloaram esse hospital por 16 milhões, um imóvel que vale 40 milhões. A quem interessa a venda desse hospital, a quem interessa esse leilão, que por sinal foi por uma bagatela. Bom, agora falando um pouco sobre habitação.
O governador também foi ineficiente. Em São Paulo a gente tem inúmeros prédios estaduais abandonados. Sequer fez uma política de habitação. Poderia fazer uma pequenas reformas nesses prédios e vender a preços populares, transformar em habitação popular para a população de São Paulo. Tem muita gente sem moradia. Infelizmente, o governo Alckmin deixou essas marcas de destruição, de mazela, de má administração pública e vai deixar, está deixando isso para o Estado. É um péssimo legado que o Geraldo Alckmin deixa para o Estado de São Paulo. Tanto na administração, tanto no setor da habitação, que poderia, se quisesse ter feito, né, esses prédios só causando prejuízo, só fechado, só se desfazendo com o tempo. Podiam ter feito reformas e ter transformado em habitações populares e vendido a preços justos, em vez de deixar abandonados no estado de São Paulo. Isso soma a milhares. Inclusive, recentemente aqui em São Paulo caiu né? Onde teve algumas vítimas. E, inclusive, o governo estadual e municipal, um empurrava a culpa para o outro. Ninguém quis assumir de quem é o compromisso. É uma pena. Mas só passei aqui para dizer que fiquei muito feliz que foi varrido do estado de São Paulo a gestão Alckmin, então, né? Alckmin que queria levar esse modelo de gestão desastrosa e destruída para o resto do país. Então, graças a Deus, ele está banido da possível ideia de ser um presidente. Pelo menos por hora, eu acredito que ele, a carreira política dele, ele deve ter, pelo que a gente percebe, ele enterrou. Porque nesses 20 anos de governo, se ele fosse competente, eficiente, teria tudo para ser um grande presidente. Mas ele demonstrou nesses 20 anos a sua incompetência de gerir um Estado e quanto menos gerir uma nação. Então, por hora é isso. Quero agora falar de outros também. Fiquei feliz, né? Também varremos Jean William, pelo amor de Deus, aqueles projetos maléficos, desastrosos contra a sociedade, contra a família. Eu fiquei abismado quando chegaram ao meu conhecimento os projetos mais desastrosos e maléficos de Jean William. Então, graças a Deus, é o outro varrido. Também foram varridos várias pessoas, inclusive o mais próximo da gente também, o Márcio Camargo, outro incompetente, graças a Deus, um deputado estadual que parecia mais fantasma, não comparecia para trabalhar, mais de 90 faltas, não comparecendo ao seu trabalho, e que não representou nada por Cotia, que não fez nada por Cotia. Eu fiquei feliz com a votação dos novos candidatos aqui de Cotia. Parabéns ao Formiga, que teve aí uma boa votação na nossa cidade, com mais de 17 mil e poucos votos. O mandato coletivo das mulheres também, que teve uma votação boa na cidade de Cotia. E o que é interessante é que teve boa votação com pouquíssimo dinheiro, quase nada, né? Então isso demonstra que a população brasileira está aprendendo a votar, né? Estão começando a acordar com a sociedade. Por hora só, depois eu volto a falar outras questões. Tente distante. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Uma boa noite a todos.